Olá, eu sou a Tamires Saravalli, psicóloga e terapeuta ABA, né? Trabalho com crianças com atraso de desenvolvimento, inclusive crianças com TEA, que é o transtorno do espectro autista. E a gente vai falar também sobre alimentação hoje, mas trazendo um gancho para a alimentação para as crianças com atraso de desenvolvimento. Pode mudar, o que a gente adapta para essas crianças para que elas consigam também se alimentar e experimentar novos sabores e novos alimentos. Quando a gente fala de alimentação, inicialmente é muito básico e é muito semelhante, né? As crianças, elas também aprendem por aproximação. Então eu mostro o alimento, deixo a criança experimentar o alimento, deixo a criança pegar, cheirar, colocar na boca, colocar na língua e aí poder comer esse alimento que é o final. Mas, para as crianças com atraso de desenvolvimento, e pensando, por exemplo, em TEA, existe um processo que é entender o momento da alimentação. Porque quando a gente tira, por exemplo, a criança do brincar, que é um momento como, por exemplo, ela fica a maior parte do tempo na frente da TV, ou brincando com os brinquedos, ou mexendo no celular, e eu preciso levar essa criança para um outro ambiente, que é o ambiente da alimentação, isso também é uma mudança de rotina, igual a gente falou lá no momento do desfraude. Isso também é uma quebra de padrões para essa criança, então eu também preciso aproximá-la sucessivamente disso. Qual é a grande diferença? É mostrar para a criança aquele momento, olha, agora nós vamos comer, e aí para isso você vai se sentar no cadeirão, agora nós vamos sentar sobre a mesa. As crianças aprendem muito por modelação, modelagem, então eu mostro para essa criança como fazer, e aí ela passa a fazer também. O que pode ser usado e abusado nesse momento? É também os talheres, né? O talher com a pega, com essa mudança desse cabo que é bem flexível e eu consigo adaptar a pega, também é muito usado para as crianças com atraso de desenvolvimento motor. Isso no geral, tá? Não falando só em TEA. Por quê? Porque as crianças muitas vezes têm um atraso mesmo nesse desenvolvimento motor, no movimento de pinça, de pegar a colher, de pegar a caneta. E com esse tipo de material a gente consegue adaptar. Então, eu ajusto o cabo da colher exatamente para como a minha criança pega e ela consegue desenvolver a autonomia sucessivamente para se alimentar sozinha. A apresentação de novos alimentos. Quando a gente fala em TEA, né, o transtorno do espectro autista, o que a gente mais ouve são crianças com seletividade alimentar. O que é a seletividade alimentar? É uma criança que não come algum tipo de alimento ou só come outros tipos de alimento. Isso se dá por diversos fatores, porque independente de um diagnóstico, a gente está falando de um ser humano e nós somos diferentes e com as crianças com TEA isso também acontece. Então, às vezes eu gosto mais do azul, então eu vou comer, sei lá, comidas que tenham tons de azul, ou eu gosto mais do crocante, vou comer comidas que tenham mais crocante, mas aqui a gente está falando de desenvolvimento de padrões comportamentais. Então, em crianças com TEA, muitas vezes elas comem um alimento de uma única cor, ou elas comem um alimento de uma única textura, porque elas desenvolvem esses padrões, não só para alimentação, mas também para alimentação. Então, o importante é fazer essas aproximações. Lembra daquele reforço que a gente falou lá, daquela criança que gosta do vídeo da galinha pintadinha? Isso pode ser trazido para cá, usado e abusado nesse momento também. Trouxe a criança para a cozinha, trouxe um alimento que ela não gosta, e aí eu vou colocar ela para comer, por exemplo. Trago o vídeo que ela gosta, ou um brinquedo que ela gosta muito, para ela permanecer nesse ambiente. Uso alguma coisa como reforçador, olha, se você comer, você vai poder usar isso, você vai poder brincar daquilo que você queria tanto, que é uma recompensa mesmo, um reforço para ela ter feito aquela tarefa. Mas o mais legal e que a gente usa muito na análise do comportamento aplicada é o pareamento. O que é o pareamento? Ele come muito, por exemplo, meu filho adora Ana Maria, adora chocolate, mas ele não come banana. O que eu vou fazer? Eu vou trazer a banana com chocolate. Olha, se você comer a banana, 2 pedaços da banana, por exemplo, você vai poder comer o chocolate. E a gente vai aumentando isso aos poucos. Olha, hoje se você comer 3 pedaços da banana, você vai poder comer o chocolate. Até que essa criança lá na frente desenvolvida consiga comer a banana inteira e só depois de comer a banana ela tem acesso à sobremesa, que é, por exemplo, o chocolate. Isso é uma ferramenta usada pelos analistas do comportamento que usam dessa ciência ABA com as crianças, por exemplo, com o transtorno do espectro autista e que tem muita função, né? Que traz muito resultado a curto prazo e longo prazo para essas crianças. Então, usem e abusem. Importante
A gente está falando de crianças com seletividade alimentar, mas muitas vezes, em muitos casos, essas crianças, além da seletividade, têm uma questão sensorial. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que crianças com TEA têm muita dificuldade com toque? Algumas delas só usam roupa de um determinado material, não usam calça jeans, usam só calça de moletom, não gostam de colocar meia. Isso se dá por uma questão sensorial. Então, elas sentem o toque da pele, sentem o contato de uma maneira muito diferente da gente, porque existe uma questão neurológica por trás disso. Quando eu falo disso, eu também estou falando do alimento. Imagina lá, eu vou ter muita dificuldade de amassar uma mão com a minha mão. Então, diferente de uma criança considerada atípica, uma criança atípica, né? A gente fala esse termo, mas eu particularmente não gosto muito. Ela vai ter mais dificuldade de pôr a mão numa mão. E essa mesma criança não vai querer que essa sujeira caia nela, porque isso vai se tornar muito desgastante, muito desconfortável. Então, o que eu indico é usem os babadores, abusem dos babadores que são impermeáveis, né? Que não vão fazer com que essa sujeira tenha contato com essa criança. Mas, por exemplo, em casos como babadores como esse, ela tem uma segunda roupa, é como se ela tivesse uma capinha mesmo, toda protegida. E aí ela consegue se alimentar tranquilamente, sem aquela preocupação de que o alimento, o contato do alimento com a pele, o contato do alimento com a roupa, seja um distrator, seja aversivo para essa criança, tá? Então, falando em alimentação, introdução alimentar, é basicamente isso. A introdução alimentar é muito importante para qualquer tipo de criança, típica ou atípica. A seletividade alimentar, ela não ocorre só nos casos de crianças com transtorno do espectro autista, mas ela é acentuada nesses casos. Então, por isso é tão importante conhecer ferramentas que podem auxiliar os pais no dia a dia dessas crianças, para que elas também consigam se alimentar em casa. Esse foi o tema de hoje e a gente se vê nos próximos episódios. Até lá. Tchau, tchau.